Gente, quando a gente vai emendar uma cortina, ou vai fazer uma barra, ou vai fazer, enfim, existe o tal do macete que eu falo, né? O truque que a gente fala. O que é esse truque, Preta? Bom, esse truque é o seguinte, vou falar de uma forma bem simples para vocês me entenderem. O truque da emenda é o seguinte, a dica que eu dou para vocês da emenda, tá? E essa dica não serve só para emenda de cortina de pé direito alto, tá? A emenda do tecido, quando a gente junta, o que acontece? Eu sempre uso esse exemplo. Quando a gente junta dois tecidos, tá? O que acontece? Automaticamente, o teu calcador vai empurrando o tecido e o dentinho da máquina vai meio que dando uma segurada. Quando você vai costurar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o efeito contrário, o reverso. Você tem que firmar o de baixo, que é onde o dentinho dá uma segurada. Você tem, não é puxar, gente, é dar uma firmadinha. E o outro de cima, você deve deixar solto. Não firmar ele, deixar ele bem soltinho. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque dessa forma você vai estar fazendo o efeito contrário. Quando a gente junta dois tecidos, tá? Vou colocar aqui. Quando a gente junta dois tecidos, não tem. Vocês já fizeram o teste assim, quando vocês juntam que às vezes um fica meio bolhadinho e o outro fica mais liso? O que tá meio bolhadinho, se você só costurar normalmente, o que é? É aquele que é o tecido que fica na parte de baixo, onde o dente dá uma firmada. E o que fica liso, provavelmente é o de cima, que o calcador vai empurrando, principalmente se o teu calcador está com muita pressão, tá? Para você fazer o teste, para ver se a tua emenda ficou perfeita, o que você tem que fazer? Você precisa fazer esse reverso que eu expliquei para vocês e levanta o tecido. Os dois tecidos têm que estar lisos, não pode estar um mais franzido do que o outro, tá? Se você fizer esse teste, você vai entender que sim, a tua emenda ficou bem feita. Outra coisa que é muito importante é a questão do ponto da máquina. Você saber entender que um tecido, por exemplo, vamos usar uma gaze de linho. Você não pode fazer um ponto muito grande. Se você fizer um ponto muito grande, o que vai acontecer? A tua máquina vai repuxar. Então, Preta, por que a emenda da minha cortina fica sempre repuxada? Gente, por mais que a gente faça todos esses truques que eu tô falando, a própria emenda da cortina já tende a repuxar. Então, se você não fizer dessa forma que eu estou falando, se você não fizer dessa forma, o que vai acontecer? Ela vai ficar repuxada ainda mais. Então, seguindo essas dicas que eu tô falando, com o ponto regulado, fica perfeito, tá?